Bem-vindo ao canal Natureza e Bem-Estar. Eu sou a Cristiane Lázaro e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o cristal do mês de julho de 2022. Quais são as energias, as vibrações que podem ajudar o coletivo nos desafios desse momento que a gente está vivendo? Tem alguma coisa que você está sentindo falta? Tem alguma coisa que você não viveu, que você gostaria de ter vivido? Ou que você não está sentindo e você gostaria de sentir, que você não tem, que você gostaria de ter? A gente está vivendo agora um momento, nesse mês, de preencher os nossos vazios, de olhar para aquelas caixinhas que a gente guardou e deixou escondidas dentro do nosso ser. O mês de julho, ele traz alguns trabalhos internos para todo mundo. Fazendo uma leitura astrológica desse mês, ele tem algumas tendências, né, alguns desafios. E astrológica por quê? Porque a gente sofre influência, né, dos astros, né? A gente pode pegar o exemplo da Lua, né, simplesmente. A Lua, ela não rege as marés, por exemplo. Então, da mesma forma, o posicionamento dos outros astros, né, eles influenciam nas coisas que a gente está vivendo. Então, nesse momento, a gente está vivendo o signo de Câncer. E o signo de Câncer, ele tem algumas características que acabam sendo trabalhadas mais nesse período. E essas características são sensibilidade, família, cura principalmente daqueles lugares lá da nossa infância, né? Da primeira infância. Também questões ligadas à casa, né? E não só a casa física, mas a casa do nosso interior, né? Então, a gente tem uma tendência a ir para dentro, né? A nos protegermos, né? De tudo que deixa a gente vulnerável. As questões ligadas a ser amado, se sentir amado, questões ligadas ao passado, né? As memórias. Então, como lidar com os nossos medos, com as inseguranças, né? Que esse momento vai trazer pra gente? Porque a gente fica numa tendência a não sair da caverna, né? A gente fica lá na nossa caverna. A gente só sai da caverna se a gente se sentir seguro, né? Se a gente sentir que as pessoas, as situações, tá tudo seguro, né? Para que a gente não se machuque. Mas esse momento que a gente está vivendo específico, ele está pedindo para que a gente saia, né, do nosso lugar confortável, mas que na verdade impede o nosso crescimento. E é muito interessante porque a gente está vivendo uma estação que é do inverno, né? Que o inverno ele faz esse chamado também para a nossa interiorização, né? Para a gente ficar mais recolhidinho. Mas é isso, né? É saber entender também o que a natureza está convidando a gente. A gente vai para dentro, a gente faz esse processo de interiorização para que a gente possa sair para fora. Eu fiz um vídeo sobre o inverno recentemente, que eu vou deixar aqui para quem quiser acessar, que fala um pouquinho mais sobre esse momento, sobre essa estação, né, de recolhimento, assim, com os cuidados que a gente precisa ter para a gente estar equilibrado e saudável nessa estação. E daí, nesse período, a gente pode ficar um pouco ansioso, né? Porque essa coisa de sair ou não sair, lidar com, né, sentimentos profundos. Então, os cristais, eles vão ajudar a gente a poder equilibrar esse período. E o cristal do mês é o geodo. O geodo, vou mostrar aqui para vocês, que eu tenho um geodo de ágata. O que caracteriza o geodo é que ele é uma formação rochosa, né, que tem uma cavidade interna, né, que forma como se fosse uma caverna mesmo, e nesse interior ele tem cristais, né. É muito comum a gente encontrar geodo de ametista, né, que é da família do quartzo, também algumas variações de calcedônia, né, como a ágata, por exemplo, né, como essa. A ágata, ela tem esses anéis, né, essas bandas, né, que fazem como se fossem camadas. A ágata, ela também tem uma energia um pouco mais sutil, né? Mas isso não quer dizer que ela não faça o trabalho, né? Que ela não tenha uma vibração, mas a vibração dela é mais suave. Tem também muito geodo de celestita, é bem comum a gente encontrar. Então, assim, cada um desses geodos, eles vão ter a sua vibração específica, né? Dependendo da pedra, ela vai estar vibrando aquilo, mas todos eles têm essa característica de estarem, né, se apresentando dentro dessa forma. Os geodos, eles vão estimular o nosso crescimento espiritual. Ele conserva, né, e amplia a energia dentro dele, né, por esse desenho dele. E daí também protege, né, isso já, ele passa um pouco essa informação, né, que é uma caverna, você está ali protegido, você está ali seguro, né. Então agora a gente vai entender por que o geodo é o cristal do mês de julho de 2022.
Lembrando que, assim, essas informações, elas são atemporais também, né? Você pode utilizar o geodo em outros momentos da sua vida que você sentir que você está precisando trabalhar essas questões. Então, o geodo, ele é uma formação rochosa que se constituiu num ambiente quente, né? Então, quando ele estava ali se formando, ficou uma bolsa de ar dentro, né? Como se no magma da Terra ficasse uma bolha de gás, né? E daí aquela rocha foi se formando e ficou aquele vazio, né, no seu interior. Daí aquilo endureceu, né? E daí com o tempo foi entrando água, né? Então a umidade externa foi entrando e essa água foi entrando para dentro da pedra. Claro que isso aconteceu assim em milhares de anos, né? A gente tô dando uma explicação aqui meio rápida. Então, no que a água entrou dentro da pedra, ela carregou com ela os minerais, né? Então, nesses minerais da composição da água, foram nesses milhares de anos constituindo esses cristais internos, né? Então, é assim que mais ou menos se formou o geodo. E veja que interessante, né? A gente vendo a história da formação da pedra, né? Como ela traz ali o elemento quente, né? Da sua formação, o calor, uma coisa bem ancestral de milhares de anos, né? E a água, né? Que vai para dentro, assim, daqueles sentimentos, né? Viram cristais, assim. Então, é engraçado, assim, é legal fazer esses paralelos, né? Para a gente poder entender também o que carrega, né? De energia a pedra. A palavra geodo, ela vem do grego, né? E ela significa terroso. E daí você pode me perguntar, mas poxa, terroso, terra, né? O que isso tem a ver? A gente está falando então de câncer, que é um signo ligado às águas, né? E daí agora o elemento terra. Mas o elemento terra é que justamente vai trazer e vai dar essa sustentação, né? Para poder ancorar todo esse trabalho emocional que a gente está propondo aqui com esse cristal e com esse mês. O geodo, então, ele pode ser caracterizado como o útero da Terra, né? Então, a gente, fazendo esse paralelo, o que ele vai poder ajudar? Ele vai poder ajudar a trabalhar as questões que vêm lá do útero, né? As questões que estão ligadas ao momento que nós estávamos no útero da nossa mãe, as questões assim, ancestrais, né, de quando a gente estava se formando, as nossas emoções, o que a gente sentiu quando a gente estava lá no útero da nossa mãe, né, então é um cristal muito poderoso, assim, para poder acessar esse trabalho de cura. Então, nesse ponto aqui, a gente já consegue começar a entender, né, por que o geodo é o cristal do mês de julho de 2022. Então, o geodo vai ajudar a gente nesse trabalho interno, né, de ir para a nossa caverna, né, da gente ir para o nosso interior, nesse mês de inverno, né, nesse momento que estão sendo trabalhadas as questões do signo de câncer, né, e poder olhar para esse vazio, né, que a gente carrega, poder olhar as nossas dores, né, as nossas faltas, e poder trabalhar essas emoções internamente. E é importante também trazer que esse é um trabalho que só nós mesmos podemos fazer, né? Só nós podemos saber, né, das nossas águas, só nós podemos acessar as nossas raízes, né, a nossa história. Então, é um trabalho de coragem, né? E que o geodo ele vai poder ajudar, né, e dar suporte nesse processo. Agora eu vou trazer uma proposta, né, de uma magia, de um ritual que você pode fazer para poder trabalhar essa energia do geodo, né? Porque você pode utilizar o geodo deixando ele pertinho de você, na cabeceira da sua cama. Você pode segurar, né, a pedra e entrar em interiorização, né, fazer uma meditação. Existem pingentes de geodo também. Mas aqui eu vou trazer então uma proposta, né, de um ritual que eu vi em um livro que eu tenho, que é esse aqui, o livro mágico dos cristais. E daí eles falam assim, eles propõem uma magia, né, com geodo. Magia com geodo para quem tem segredos. Então, o que são esses segredos, né? Esses segredos são essas coisas que a gente carrega que são nossas, né? São as nossas dores, as nossas coisas que a gente pode, enfim, trabalhar aqui. Ele fala: alguma vez você já teve um segredo que sentia que precisava contar? Sussurre-o na cavidade de um geodo e visualize-o sendo absorvido pela pedra. Você pode usar esse método para ter uma espécie de conversa com a Terra, em que possa buscar a resposta a uma pergunta ou problema, ou para falar de um medo ou desejo secreto.
Imagine a terra sustentando, nutrindo você e oferecendo cura se necessário. Daí ele fala pra gente contar o segredo pro geodo, né? Então você pegar o geodo e você verbalizar aquela sua dor, aquela sua dificuldade, aquilo que você precisa trabalhar, né? Você verbaliza ali dentro daquela pedra que vai ser um lugar de receptividade, de acolhimento, né? De segurança. Ali dentro ele vai estar fazendo esse trabalho energético, né? De cura, de amplificação das energias, né? Naquela caverninha. E daí ele fala assim: quando sentir necessidade, limpe a pedra para dissipar o encantamento e visualizar o segredo sendo levado pelas águas. Isso é muito legal, né? Então você faz esse processo de verbalização, né? Você coloca para fora, depois que você conseguiu trabalhar todas essas questões dentro de você, trazer para a consciência e entender o que você quer e o que você não quer na sua vida, né? O que você quer liberar. E daí depois, quando você lavar esse geodo, as águas vão levar, né? Vão levar tudo embora e você vai poder estar limpo daquilo que estava atrapalhando a sua caminhada espiritual. Então, esse é o convite desse mês para que a gente possa fazer um mergulho, né, no nosso interior, que a gente possa, assim, achar dentro de uma carapaça, né, de uma couraça, de uma casca, de uma pedra feia, a gente possa achar lá dentro, né, os cristais que existem dentro de nós. E eu aproveito para fazer um convite. A gente tem uma playlist aqui no canal que chama Rede Cristalina. A Rede Cristalina é uma vivência de 21 dias, que cada dia você acompanha, né, um vídeo, uma frequência de um cristal, né, e daí tem os vídeos de cada cristal, e você vai fazendo uma ascensão vibratória, né, e um trabalho profundo de cura, de encontro com você mesmo também, né, de encontro com as suas qualidades internas. Então quem, né, tiver nessa pegada, quem sentiu, né, esse chamado, né, para fazer esse mergulho mesmo, também convido a conhecer essa playlist. Tá bom, pessoal? Então, quem gostou do vídeo, deixe um curtir agora, compartilhe com seus amigos, né? E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até lá!